Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor, o pessoal que está trabalhando. A paz do Senhor, o pessoal da live. Iniciar este culto abrindo em Mateus 6. Mateus 6, do 24 ao 34. Amém? Mateus 6, 24 ao 34. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois deuses e também vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Ou será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês podem encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como estas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá você também, que tem uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão procurando estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quiser, e Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Amém? Nessa abertura de culto, eu quero pedir para os irmãos não permitir que as distrações da sua casa venham te impedir de prestar atenção nesta live, prestar atenção nos louvores que você irá adorar o seu Deus, prestar atenção na palavra que será dita hoje, para mim e para você, para nos alimentarmos. Eu sei que é difícil nos prender à live quando a gente está em casa, mas busque isso, busque se prender à live, não às coisas que estão na sua casa. Amém? Não sei qual que é a tua maior preocupação neste momento de pandemia, qual que é a sua maior dificuldade, qual que é a sua maior precisão. Mas o Senhor te pede apenas uma coisa: busque a Ele, busque o reino dEle, busque obedecer a Ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e que seja a coisa principal da sua vida buscar o reino dEle. E todas essas coisas que você está preocupado, que você está precisando, ou que há de precisar, Ele vai suprir as suas necessidades. É somente adorar Ele, buscar o reino dEle. É só isso que Ele te pede neste texto. Você não precisa ir atrás dessas coisas terrenas. Sim, você precisa correr atrás, vou me explicar melhor. Mas não precisa entregar todo o seu tempo a estas coisas. Só confia no seu Deus, só entrega o seu caminho a Ele. Busque primeiramente o reino dEle e o mais Ele fará. Amém? Vamos adorar este Deus, que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vamos adorar Ele porque Ele nos amou, e nós amamos Ele por isso. Amém? Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, te agradecer e engrandecer o teu santo nome. Pai, obrigado por mais uma noite na tua presença, podendo te louvar, podendo glorificar o teu santo nome, podendo entregar o nosso louvor e a nossa adoração de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por cada um que aqui está, Pai, trabalhando para que esta live alcance vidas, Senhor, para que esta live alcance almas, Pai, semeando a tua palavra. Pai, visita cada um que está, Pai, na sua casa assistindo essa live, ou que irá assistir, Senhor. Vá de encontro, Senhor, vai de encontro, Senhor, Pai, em cada área da vida, Pai, dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, traga cura, Pai, restauração, libertação, Senhor, traga, Pai, o teu refrigério, Pai, e conforta, Senhor, o coração, Pai, daqueles que perderam tantos entes queridos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que a tua palavra, Pai, seja, Pai, semeada em cada coração, Pai, e que ela venha a ser guardada, Senhor, por cada um que irá ouvi-la, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós iniciamos, Pai, este momento de louvor, Senhor, tudo para Ti, Senhor, tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, amém e amém. Amém, a paz do Senhor, a todos que estão aqui trabalhando, a todos que estão na live, a todos que vão ver a live depois, amém, glória a Deus, vamos adorar o Senhor, amém. Santo e impetuoso, Cristo vive e invade este lugar. Somos o teu povo reunidos para te adorar. Reina com poder e grande glória, vamos te exaltar. Na língua dos anjos um louvor queremos te entregar. Batalhas solitárias nunca mais vamos ter que enfrentar. Deus onipresente sempre à frente por nós vai guerrear. Deus derrama sobre nós poder, muralhas vão cair. Tremendo, poderoso, eternamente vamos te servir. Derrama do teu Espírito hoje aqui. Derrama unção de conquista sobre nós. Derrama Espírito Santo e unge-nos com teu poder. Nos enchemos do teu Espírito para vencer. Santo e impetuoso, Cristo vive e invade este lugar. Somos o teu povo reunidos para te adorar. Reina com poder e grande glória, vamos te exaltar. Na língua dos anjos um louvor queremos te entregar. Batalhas solitárias nunca mais vamos ter que enfrentar. Deus onipresente sempre à frente por nós vai guerrear. Deus derrama sobre nós poder, muralhas vão cair. Tremendo, poderoso, eternamente nós vamos te servir. Derrama do teu Espírito hoje aqui. Derrama unção de conquista sobre nós. Derrama Espírito Santo e unge-nos com teu poder. Nos enchemos do teu Espírito para vencer. Derrama do teu Espírito hoje aqui. Derrama unção de conquista sobre nós. Derrama Espírito Santo e unge-nos com teu poder.
enchemos do teu Espírito para vencer. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Somente Ele é santo, amém. Por isso te adoramos, Pai. Aleluia, glória a Deus. O nosso maior prazer é te adorar, é estar na Tua presença, Pai. Nós queremos te louvar, te engrandecer, Pai. Dizer que o Senhor é santo. Estamos aqui, Senhor, somente para isso, Pai. Porque queremos, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Queremos buscar, Senhor, a Tua face todos os dias, Pai. É somente isso que queremos, Pai. Não há um bem maior, Senhor, do que a Tua presença, Pai. Não há nada melhor do que estar na Tua presença, Senhor. Nós podemos conquistar tantas coisas, Pai. Mas se a Tua presença não estiver conosco, Pai, de nada vale, Pai. Por isso nós queremos dizer que te amamos, Pai. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor. Esse é nosso maior prazer, estar aqui para te servir, papai.
Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que Tu és em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, e queremos te dizer que Tu és santo, é digno, é o único digno de ser exaltado, o único digno de ser adorado. Obrigada, Paizinho, te amamos, Pai. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém? Não sei se eu já cumprimentei, sim, amém. A paz do Senhor, mais uma vez, para quem está chegando agora. Amém? Ô, João, eu tenho que falar para você que você falou a mesma palavra que eu vou ministrar a oferta, amém? O Espírito é o mesmo, amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá. Só que eu vou ler só 3 versículos. Mateus 6, 31 até o 33. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir um favor a todos que estão na live. Eu não sei se nesse momento, se as pessoas param, se vai fazer alguma coisa que não é para fazer. Se for para fazer um pix, tudo bem, amém? Porém, assim, o momento da oferta é um momento de adoração a Deus. É um momento onde a gente adora a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, amém? Então, não sai da live não, até mesmo aqui, quando nós estamos aqui, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente acha que não é importante o momento da oferta, mas é muito importante, sabe por quê, meus irmãos? O diabo tem nos roubado, né? Achando que a gente não tem que fazer isso. Claro, não somos obrigados a nada, realmente. Você não é obrigado nem a assistir essa live. Nós não somos obrigados a nada. Aliás, se a gente fizer alguma coisa por obrigação para Deus, é melhor que não faça. Porque, realmente, a gente não deve fazer nada por obrigação. Nós devemos fazer por amor. Amor à obra de Deus. Porque Deus, Ele não precisa realmente do nosso dinheiro. Deus, realmente, Ele não precisa dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Na realidade, quem ganha somos nós. Eu tenho aprendido isso. Quem ganha somos nós. Nós aprendemos que nós devemos depender de Deus, independente da nossa situação. E se nós amamos essa casa de verdade, como eu falei no domingo, amor não é palavra, amor é atitude. Se nós amamos a casa de Deus, se nós amamos a Deus, nós queremos que o ministério de Deus cresça. Não tem como o ministério de Deus crescer se a gente não mexer no bolso também. Porque nós vivemos numa vida onde tudo é dinheiro. Tudo precisa do dinheiro. Aqui as luzes para estar acesa precisa do dinheiro. O nosso pastor tem o salário dele. E é até injusto. Eu vou falar uma coisa. Eu ouvi isso uma vez, eu achei duro, né? Quando fala assim, quando eu ouvi essa palavra, eu achei muito duro. Achei duro aquilo que aquele pastor estava falando na ministração da oferta. Mas é verdade, você não precisa ser um ofertante, um dizimista, só que também você não tem direito de sentar numa cadeira. É duro isso, né? Você não tem direito de usufruir do que os irmãos pagam. É duro, né? É doído a gente ouvir isso, mas é a realidade. Porque muitas vezes a gente só quer receber. A gente vem na casa de Deus querendo receber, quando na realidade a gente precisa aprender a dar. A dar. Porque tudo é de Deus. Eu sei que às vezes fala assim, nossa, mas falar um negócio desse, mas é difícil. É verdade, a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender que o melhor é dar do que receber.
né? Então, quer dizer, realmente, você não é obrigado, eu não sou obrigada a dar dízimo. Não sou mesmo. Nós não somos obrigados a fazer nada para Deus. Porque se a gente for fazer por obrigação, é melhor que não faça. É melhor mesmo. Tem que fazer por amor, de coração. Amém? Então, depois de falar tudo isso, eu vou ler aqui só no 31 até o 33. Eu falei Mateus 6, 31 até o 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Porque, realmente, se a gente anda ansioso, tão preocupado, eu não vou fazer, porque eu tenho minhas contas, eu estou desempregado, eu não sei da situação de cada um, e aí como que eu vou ficar? Né? E quando, na realidade, Deus tem nos suprido, em todo o tempo. Né? E a gente não tem que pensar, como eu disse, é por amor. E a gente precisa aprender isso, a honrar a Deus em primeiro lugar. Nós estamos muitos presos a essa terra. Isso eu falo em tudo, em tudo. Porque eu não estou dizendo aqui que a gente não pode fazer uma faculdade, que a gente não pode conseguir um bom emprego. Claro que temos, sim. Até devemos, sim. Nós devemos lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Mas a gente precisa aprender que tem que ser os sonhos de Deus. Se você vai fazer uma faculdade, você tem que pensar, é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Porque nós já pensou, se Deus quiser fechar a porta, acabou tudo. Não tem nada. Então não adianta. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E Ele tem nos provado isso. Ele tem nos mostrado isso. Que somos totalmente dependentes de Deus. Então, enquanto a gente não entender isso, não adianta, porque não vai crescer. A sua vida espiritual, a minha vida espiritual, tem que ser em todos os sentidos. Em tudo. Tem que ser em tudo. Não é só numa parte. Deus, você manda até aqui. Daqui, não. Então, a gente precisa aprender isso. Amém? Eu, como sempre disse, não sou cantora, mas sou movida à música. E eu estava com um pensamento num louvor, mas, amém, acabei agora, acho que eu fiquei um pouco nervosa, acabei me esquecendo do louvor. Mas vamos orar, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te engrandecer, Senhor, porque tudo vem de Ti. Se as portas estão abertas, vem de Ti. Se as portas estão fechadas, vem de Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, aqueles que não têm trabalho, Pai. Que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa abrir portas excelentes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, a cada um, Senhor, que vai dizimar, mesmo em Tua casa, Pai. Oh, Deus, a cada um que vai ofertar, Pai. Abençoa também aqueles que não têm, Senhor, para dar, Senhor. Mas que possamos dar o nosso coração, a nossa vida para Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que Tu és em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode vir, Edson. Amém, a paz do Senhor. Amém. Todos que estão aqui, né? Todos que estão em casa também. A gente vai finalizar o capítulo 1 de Tiago nessa noite. Vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém? No domingo a gente
A intenção era fazer o capítulo todo, né? Fazer do verso 1 até o verso 27, só que acabou não dando tempo. E a gente fez até o verso 18. Então hoje a gente vai concluir do verso 19 até o verso 27. Eu no fim do culto, né? Tomar cuidado com o microfone, porque os irmãos me falaram que eu ficava dançando assim com o microfone, aí tinha hora que não dava para escutar muito bem. Mas no fim do culto, no domingo, eu acabei meio que tentando, né, jogar o restante do capítulo no fim, né, com algumas palavras e mencionando algumas coisas do texto e até na oração também, para tentar enquadrar esse fim do texto e tentar deixar um pouco mais completo, né? Mas graças ao Senhor, a gente tem essa oportunidade de concluir. A gente vai fazer uma oração só, e aí a gente parte para o texto aqui. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor me dá, Pai, de estar aqui, ó Deus, e de poder ser bênção para a igreja, Senhor. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, vem completar, ó Deus, essa obra, Senhor, em minha vida, Deus, na vida dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, com o fim desse capítulo, Senhor, que nós possamos, ó Deus, aqui, ó Deus, ter, desde o que foi iniciado domingo e o que vai terminar hoje, Senhor, que nós possamos aqui, ó Deus, ter um despertar, ó Deus, ter um norte, ó Deus, um direcionamento, para que nós possamos, ó Deus, em nossas leituras, ó Deus, em nossa vida mesmo, Senhor, procurar, ó Deus, te agradar, ó Deus, e te servir, Senhor, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, usa a minha vida, Senhor, e te peço, Deus, que a tua palavra possa prevalecer, Senhor, em nome de Jesus, possa alcançar ao meu coração e ao coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que a tua obra seja realizada. Amém. É isso. Então, antes da gente ler do verso 19 ao verso 17, eu vou só lembrar aqui. Eu sei que foi domingo, foi no último culto nosso que a gente falou sobre Tiago 1, do 1 ao 18, mas eu vou trazer à memória dos irmãos algumas coisas, né? E bom também para que, se tiver algum irmão que esteja assistindo e não pôde acompanhar no domingo passado, não fica tão por fora, né? Do que aconteceu. Então a gente leu aí, eu não vou ler o capítulo todo, né? Eu só vou lembrar mesmo até o verso 19. O tema da pregação que eu tinha colocado foi tempo de se autoexaminar. E aí no verso 1 a gente procurou falar mais sobre o contexto mesmo, né? A parte mais histórica, assim, falar um pouco de Tiago, um pouco do que estava acontecendo com os irmãos e o porquê que Tiago tinha enviado aquela carta. Então a gente tentou trabalhar mais ou menos aí no verso 1. E a partir do verso 2 até o 4, a gente já entrou mais naquilo que Tiago queria dizer mesmo, né? Para os irmãos. E a gente falou sobre as provações, a gente falou sobre o verbo provar, que vem do grego, dokimazo, e é um verbo, né? E a intenção aqui é apurar, né? Apurar os metais. A gente já falou isso no domingo passado. Então a gente falou da provação aqui no sentido de sofrimento, né? Que o Tiago ele vai trazer isso no sentido de sofrimento. E a gente pode muito bem tirar a palavra provação e colocar sofrimento, mas o sentido é esse mesmo, de que os sofrimentos eles vêm para nos provar e provar a nossa fé. E aí depois a gente falou um pouco sobre a perseverança também.
E aqui nesse ponto da perseverança, a gente já procurou encaixar a questão do caráter perfeito, da maturidade, das virtudes cristãs e tudo mais. A gente falou também um pouco sobre a alegria, mas antes de falar da alegria, a Marli me mandou um vídeo, né, de uma pregação, né, e a pregação ela era com esse mesmo texto, né, Tiago 1. Eu só não lembro agora os versículos que foi usado, né? Mas a pessoa falando da perseverança, ela falou, eu assisti o vídeo, né? E ela falou um negócio que eu achei legal. Eu não lembro se eu falei alguma coisa nesse sentido no domingo. Eu acredito que dá para se entender nisso, né? Mas eu achei legal o que ele falou e nesse ponto da perseverança eu quero usar ali as palavras dele, né? E nesse ponto da perseverança, eu falei no domingo de continuar, né? Algumas vezes eu falei sobre continuar, perseverar, continuar. E aí o que ele fala ali é que tipo a perseverança para o cristão não é só continuar, né? A perseverança, você vai ver que ele vai falar de uma ver aqui no verso 4, ele vai falar que a perseverança deve ter ação completa. E eu lembro que no domingo eu falei alguma coisa nesse sentido de repente, trazer essa noção de nível, né? de um nível, de um estágio, né? A ser atingido e tal. E aí ele disse assim que a perseverança, ela é você continuar, mas não é continuar de qualquer forma, porque continuar muitas das vezes a gente continua, mas a gente não luta. Isso não é uma perseverança completa, né? Às vezes é até um engano, na verdade. E a perseverança, ela para ser completa, você precisa lutar, nós precisamos lutar. Eu achei muito interessante, né, a forma que ele colocou do lutar, né, de você perseverar, não é só você continuar, mas é você continuar lutando. Eu achei isso muito interessante, eu quis só comentar com os irmãos. E aí sim, a gente falou da alegria, a gente leu Hebreus 12, 2, falando de Jesus, da alegria que foi proposta a Jesus. Depois a gente leu Timóteo, e em Timóteo a gente falou um pouco sobre a questão de Paulo, né, incentivar os irmãos e tal, e até expressar uma certa alegria em estar vivendo a vontade de Deus, mesmo que em algum momento estivesse preso. Depois a gente partiu para o verso 5, e aí a gente foi do 5 ao 8. E eu vou colocando, né, eu tenho o hábito de, quando eu vou montar alguma coisa assim, eu vou colocando como se fosse subtítulos, né? Então, que nem, por exemplo, no verso 1, o meu subtítulo aqui foi contexto histórico, né? E aí a gente falou sobre alguma coisa nesse sentido. Aí do verso 2 ao verso 4 eu coloquei aqui, lapidados no fogo, né? Para quem pôde participar da ministração no domingo, vai lembrar, né? Vai ter uma noção do que eu estou falando. E aí, sim, no verso 5 ao 8, o meu subtítulo foi conhecimento, sabedoria e fé. E aí sim, a gente falou alguma coisa sobre sabedoria. E só para fechar essa parte da sabedoria mesmo, sabedoria é a habilidade de lidar com as dificuldades em meio à crise e o sofrimento. Amém? Bom, depois a gente lembrou Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente falou também de Salomão, de ter pedido sabedoria a Deus, no momento que Deus oportunizou que ele tivesse um pedido, e ele pediu sabedoria ao Senhor. Sim, aí depois a gente foi aqui para a questão da fé e da dúvida, né? E aí o texto vai colocar aqui essa questão da pessoa que duvida como alguém que é oscilante, que é inconstante, né? E aí a gente falou alguma coisa nesse sentido também aqui. Depois a gente foi para o verso 9 ao verso 11, o meu subtítulo foi Firmados em Deus. Amém? E aí a gente leu Marcos 10, do 17 ao 22. Lemos também Juízes 6, do 12 ao 15, e tudo aqui para falar
em relação ao dinheiro, em relação à postura do cristão, em relação ao dinheiro, que é o que Tiago vai falando aqui e vai usando como exemplo a questão do ser pobre e a questão do ser rico. Amém? A gente viu do verso 12 ao verso 15, eu coloquei no meu subtítulo aqui, provações versus tentações. Aí eu expliquei um pouco sobre a provação, um pouco sobre a tentação também. E aqui sim eu vou, talvez para ajudar quem não pôde participar no domingo passado, a provação, ela é o trabalhar de Deus para nos tornar puros, amém? Enquanto a tentação trabalha a favor das nossas falhas de caráter. E a provação, ela sempre vai ter um objetivo, a finalidade dela sempre vai ser boa, gerar vida, né? No verso 12, o verso 12 diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Enquanto a tentação, no caso, ela vai trazer a morte, porque a tentação, ela vai uma vez que a gente cede à tentação, a gente cai em pecado, e o pecado a gente sabe que a consequência é morte. Depois a gente foi para o verso 16, do 16 ao 18, e aí o meu subtítulo aqui foi Filhos de um Pai Imutável. Aqui a gente já começou meio que correr um pouco, porque já estava meio que estourado o horário, mas eu acredito que deu para passar aqui. Eu só não li, não comentei muita coisa sobre Salmo 5, e falei mais sobre Deuteronômio 26, do 1 ao 11, para falar também dessa questão do primeiro fruto, que ele vai finalizar aí no verso 18, né? Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então aí a gente tentou, né, falar alguma coisa aqui sobre esse primeiro fruto, falando de colheita aprovada, né, que o fruto também, esse primeiro fruto, ele também tinha essa intenção, né, de mostrar se aquela colheita seria boa ou não. E aí, basicamente foi isso o que a gente falou no domingo. E aí agora a gente vai partir aí para o verso 19, do 19 em diante, até o 27. Aí eu vou ler com os irmãos aqui. Tentar ser rápido, porque eu achei que só resumir o que foi passado no domingo fosse mais rápido, mas acaba não sendo, né? Então, vamos lá, do 19 ao 27. Meus amados irmãos, tenho isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Até aqui. Vamos por partes. A gente já leu o texto todo no domingo passado, então a gente vai por partes aqui. Aqui, mais uma vez, a gente vai falar um pouco de sabedoria. Por que a gente vai falar um pouco de sabedoria? A gente tem que lembrar que a gente está com esse texto aqui, e a intenção de Tiago é trazer alguns exemplos e lembrar também, né? Tem algum momento aqui que ele fala alguma coisa nesse sentido de que, como vocês sabem, e dá aquele entendimento de que realmente Tiago, toda hora eu falo Paulo, né? Que Tiago ele estava trazendo algo que não era novo para eles, assim como eu creio que não é para nós, ou talvez não para todos nós, né? Não é novo para todos nós, mas Tiago, a intenção dele mesmo era talvez recobrar uma consciência, né, de cristão na vida desses irmãos. E aqui nesse verso 19 e 20, ele talvez traz algo um pouco mais prático daquilo que ele está aqui trazendo como ensinamento primeiro, né? Então, primeiro, talvez ele traz... é meio que uma mistura de algo um pouco meio que teórico e prático e tal, mas aqui no verso 19 e 20, ele traz um exemplo um pouco mais prático, né, da coisa. E o que acontece? Se você for parar para pensar, normalmente no sofrimento a gente tem atitudes
impulsivas, não sei se seria impulsiva a palavra certa, mas talvez nos momentos de sofrimento a gente deixa fluir realmente a pessoa que está lá dentro de nós, né? Às vezes a gente tem esse negócio de aparência, né? O ser humano às vezes tem muito esse negócio de aparência, de ser aparente, só que determinadas situações elas acabam trazendo para fora quem realmente somos, né? E com base nisso, com base na questão do sofrimento, o Tiago ele vai falando desse negócio da língua, né? De ter esse controle da língua, né? Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Então, se a gente pegar talvez aí um exemplo de exortação, às vezes na exortação, irmão, às vezes um pai vai trazer uma exortação para o filho, a mãe, um professor, ou um líder que seja, o pastor da igreja, às vezes vai trazer uma exortação para alguém, e às vezes na exortação a gente já não consegue muito se conter numa exortação, porque é óbvio que ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? E às vezes nesse negócio de ser chamado a atenção, na exortação, às vezes é para o nosso crescimento mesmo, é para o nosso bem, mas às vezes você já reparou como às vezes é difícil segurar a careta, aquela cara feia mesmo, de você encarar a pessoa que está, às vezes, para o seu próprio bem, ela está ali na sua frente, te ensinando alguma coisa, te mostrando, apontando erros, que o sentido é só corrigir para que você possa caminhar melhor, né? A intenção do líder em exortar alguém sempre deve ser essa, né? Tentar instruir de uma forma que a pessoa possa caminhar, né? Livre das coisas que estão atrapalhando, livre dos erros, né? E aí, mesmo com essa intenção, normalmente, ou às vezes pelo menos, a gente fica com essa cara emburrada, né? Principalmente filho, assim, né? Mas normalmente nessas situações assim, a gente acaba ficando com essa cara assim emburrada e às vezes até encarando mesmo, né? Expressando talvez um pouco de ira, né? De indignação por estar sendo exortado. E como eu disse, a exortação ela vem para o nosso bem, né? E aí e normalmente tem isso também, né? Às vezes a pessoa ela expressa ali na hora um sentimento de indignação quanto à exortação, e às vezes não, às vezes ela prefere expressar isso fora, né? Às vezes o que acontece? A pessoa sai dali, não, tá tudo bem, tá tudo bem. A pessoa fala que tá tudo bem. Não, tá jóia, tá legal. Você quer falar alguma coisa? Não quero falar nada. Às vezes a pessoa ela sai dali, você vê que eu estou falando agora talvez um pouco mais de contexto cristão, né, da coisa de igreja, né? Aí a pessoa sai dali e aí ela se encontra com um amigo ou dentro de casa, ela vai falar, talvez, colocar da forma que ela enxerga aquela situação para outra pessoa. E às vezes expressar essa indignação que ela sentia, ela expressa para outra pessoa, e a outra pessoa que nem estava ali para entender o que tinha acontecido, que nem viu o que gerou aquela exortação, na verdade, às vezes acaba tomando partido, às vezes por também não ter essa questão da sabedoria, do discernimento, mas acaba tomando partido, às vezes por conta da amizade mesmo, às vezes por conta talvez às vezes da imaturidade também, mas vai tomando esse partido, e aí fica aquelas conversinhas, né, de lado, às vezes falando até mal mesmo de líderes dentro da igreja e tudo mais. Você já viu filho? Tem muito esse negócio de filho também, né, que aí eu já não sei, né, se os filhos cristãos fazem isso, se fazem, misericórdia, mas tem muito aquele negócio também, das vezes a mãe vir, né, corrigir, né, brigar e tal, ou às vezes até dar uma chinelada, sei lá, dependendo da idade do filho e tudo, aí dá aquela exortação, vira as costas, aí o filho vai lá e mostra a língua, fica fazendo careta, né? Isso também expressa um pouco também disso daqui que Tiago está falando. Eu estou usando esse exemplo porque, assim, dentro desse exemplo, é algo que normalmente a gente não tem o hábito de aceitar bem, só que vem para o nosso bem.
Agora, levando em consideração o que Tiago está falando sobre sofrimento, se a gente for aqui talvez ponderar o que o Tiago já falou em todo esse contexto, o sofrimento ele vai vir de alguma forma para nos lapidar, né? E aí às vezes o cidadão está andando com o carro, bate o carro, ou alguém bate o carro nele, tal. Ou de repente esbarrar com alguém, ou às vezes alguma coisa, é um jogo de futebol, né? Que nem, por exemplo, eu passei agora, não sei se eu posso dizer que um sofrimento, mas talvez uma desilusão com o meu time, né? Porque meu time, eu torço para o Palmeiras, e o meu time ele tinha 2 finais agora nessa semana para disputar, e o meu time teve a falta de competência, né, na verdade. E aí perdeu as 2 finais, né, inclusive a última final para um time que não era um time assim à altura do Palmeiras, né, era um time mais fraquinho, tal. Mas por que eu citei aqui o Palmeiras e estou falando do futebol? Porque às vezes o cristão, às vezes ele tem esse hábito de separar as coisas e dizer isso daqui é sagrado, né? Isso aqui pertence a Deus, pertence àquilo que é religioso, pertence àquilo que é um rito, né? Santo, puro. Agora, isso aqui não, isso daqui já é algo secular. Então aí quando a gente faz essa distinção daquilo que na nossa vida, em nós, é de Cristo e aquilo que não é de Cristo. A gente acaba fazendo isso. E aí chega num momento como esse, de estar assistindo um futebol, ou de estar jogando bola, e aí o irmão esquece que é cristão, né? Porque ele já tem isso, né? De que o futebol talvez ele não seja uma área onde Cristo reina, ou aonde Cristo possa reinar, né? E aí ali é um lance, uma falta que toma e vai brigar, né? Vai querer xingar o cidadão que fez a falta, ou está assistindo o jogo, aí acontece, por exemplo, como o meu time que perdeu, principalmente essa última final, e que poderia ter ganho, e aí perde, aí o irmão vai lá, fica nervoso, aí começa a xingar a televisão. Já viu esse negócio de tá passando no comercial, alguma coisa assim, algum programa de televisão mostrar, né, que o cara quebrou a televisão, derrubou, jogou a cadeira na televisão, né? Então, isso é muito o instinto da pessoa, né, naquele momento, né? E, assim, eu estou trazendo, é óbvio que eu estou trazendo aqui exemplos razoáveis, assim, né, leves, né? Mas se a gente for parar para analisar só esse tipo de coisa assim, já mostra muito o que nós somos de fato, né? Já vai revelar muito o que a gente é de fato. E aí é onde vem o conselho de Tiago aqui. Irmão, dá uma segurada. Na hora que vir aqui aquela vontade de falar, segura. Pensa melhor, né? Isso vai refletir na atitude também, quando ele fala também dessa questão da ira, né? Para se tardar em irar e tal. Porque a ira ela não vai, como ele diz aqui, né? Produzir a justiça de Deus. De cabeça quente, por conta de determinadas situações que possam acontecer com a gente, talvez a atitude não vá honrar o Senhor, que é o que a gente estava falando no domingo passado. E aí é por isso que eu iniciei falando de sabedoria novamente, né? Porque nesses momentos de ira, assim, talvez de estar com a cabeça quente, às vezes é mais difícil de pensar, mas retornando à questão da sabedoria, a gente precisa ir clamando ao Senhor mesmo, para que esse quadro na nossa vida possa mudar. Amém? Eu coloquei aqui primeiro a Reis do 3, do 23 até o 28, e coloquei segundo a Coríntios, segundo Coríntios, né? Não existe isso, segundo a Coríntios, né? Segundo Coríntios 12, do 7 ao 10, mas a gente não vai ler, porque senão eu vou acabar estourando o tempo aqui. Mas eu vou lembrar aqui o texto. 1 Reis 3, do 23 ao 28, é aquele texto de Salomão ainda, mas quando aparecem aquelas 2 prostitutas,
E aí ali ele tem a sabedoria funcionando na vida dele, né? Ao ponto de que o nome dele não é que passa a ser conhecido, mas passa a ser reverenciado, né? Reconhecido por conta da sabedoria, né? Diante do povo. E a gente conhece a história. Talvez se fosse um de nós, na frente de duas prostitutas, falando sobre direitos, talvez falando sobre dignidade, qual seria a nossa posição? Porque Salomão, ele agiu com sabedoria diante disso, porque ele, como um rei, vem duas prostitutas diante dele, ele poderia fazer o que ele quisesse, ele poderia mandar matar as duas, poderia expulsar as duas dali, poderia prender as duas, castigar, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele ouviu a situação das duas prostitutas e ele não considerou o fato de serem prostitutas, mas ele, com sabedoria, julgou aquela situação. E Deus foi honrado naquilo, né? Deus foi glorificado naquilo. Esse é o motivo de pedir sabedoria a Deus, né? Para agir. E aí em Coríntios 12, do 7 ao 10, esse texto aqui é o texto de Paulo, quando do espinho na carne, né? E o que acontece? Ele está sofrendo com uma situação que está acontecendo com ele, que a gente não tem muito assim como apontar exatamente o que era, né? Apesar de ter essa questão do espírito que vinha esbofetear o seu rosto e ali ter alguma coisa que possa apontar, mas independente disso, ele queria se livrar daquela situação, porque aquela situação estava incomodando ele, né? No mínimo incomodando ele, no mínimo. E ele, de uma forma sábia, ele vai diante de Deus. Ele já agiu com sabedoria em estar diante de Deus. E muitas das vezes a gente age sem sabedoria, né? Porque às vezes vão acontecendo as coisas e a gente vai resolvendo por nós mesmos, né? Vamos fazendo as coisas por nós mesmos. Mas Paulo foi diante de Deus e ele recebe um não de Deus, né? E o não de Deus, no caso para ele, foi a minha graça te basta, né? E Paulo novamente ele vai agir com sabedoria, né? Porque ele consegue adquirir esse entendimento de que a graça de Deus basta para ele, né? Então que ele poderia viver com aquela situação mesmo, que ele poderia viver qualquer situação, porque na verdade, né, o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza, né? Paulo ele vai chegar a essa conclusão. Então eu coloquei esse texto aqui só também para trazer essa questão da sabedoria de Paulo. E a gente possa ser assim também, né? Em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, sejam simples, como eu coloquei aqui. Coloquei exemplos bem simples, mas eu sei que há muitas adversidades nas nossas vidas que às vezes não dá para mensurar, quando de repente eu não estou passando pela situação que talvez um de vocês estejam passando, ou vice-versa. Mas independente da situação, a gente tem essa mesma atitude sábia de Paulo, de estar aos pés do Senhor e clamando. E aí, independente daquilo que o Senhor disser, o que o Senhor disser realmente vai nos bastar, porque a graça dele nos basta. E aí sim a gente adquirir esse entendimento de que é o poder dele que vai nos fortalecendo, né? Que vai, como é que é? Vai nos aperfeiçoar, né? E é o objetivo aqui do que Tiago está falando, né? Do aperfeiçoamento do cristão. Aí a gente vai agora do verso 21 ao verso 25, eu coloquei como um subtítulo aqui para mim, enganar a si mesmo, versus a prática da palavra. A gente já falou alguma coisa no domingo passado, mas vamos lá, do verso 21 ao verso 25. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Por enquanto, vamos aqui, só para eu fazer um comentário. Então, o que acontece? Uma vez que a gente não cuidar com a nossa língua, e uma vez que a gente não tem esse domínio próprio, né, que vai estar relatado lá em Gálatas, principalmente na questão do Espírito Santo e do dom do Espírito, uma vez que a gente não tem esse controle, o que acontece? Vai produzir a injustiça, né?
E aí, por conta disso, ele vai dar um conselho para quem não tem esse hábito, né, de refrear a língua, para quem não tem esse hábito de cuidar nas atitudes e tal, que tem dificuldade com isso, ele vai dar o conselho aqui, no verso 21. Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E aí ele coloca aqui o implantado, né? A palavra implantada. E aí na hora que eu estava lendo, automaticamente eu lembrei da palavra, a parábola do semeador, né? Automaticamente eu me lembrei dessa parábola, né? Quando ele fala que essa questão do ser implantado. E ele fala primeiro para se livrar da impureza. Então, a gente indo para esse exemplo da parábola do semeador, então a gente tem uma terra que vai ser trabalhada, né? Então você imagina aí talvez uma pedra, uma terra difícil, né, de você fazer uma plantação, seja ela qual for, por ter muitas pedras, ou por ter lixo, ou por ser seca, alguma coisa nesse sentido. E você imagina que a pessoa que deseja plantar ali, ela vai ter um trabalho. Ela vai ter que cuidar daquela terra, né? Eu nunca lidei com essas coisas, e eu não conheço muito, mas a pessoa ela vai ter que adubar, ela vai ter que cuidar daquela terra, de forma que aquela terra possa passar a gerar vida para aquilo que ele quer plantar, né? E aí vai entrar nesse exemplo aqui. É a mesma coisa que o cristão ele tem que fazer. Pô, a minha dificuldade, de repente, aí é com a língua. Então, palavrão, não aguento. Qualquer coisa eu falo um palavrão. Então o que acontece? O que ele está falando aqui é que assim, o palavrão para o cristão ele não pode ser normal. Precisa ser uma luta. Então se você é essa terra, se o seu coração é essa terra, e aonde a palavra de Deus está sendo implantada, então o que acontece? Você precisa fazer de tudo para limpar essa terra. Porque se você fizer isso, você está trabalhando para o quê? Para que essa palavra que foi implantada em você, ela seja aceita no seu coração. É isso que ele está falando aqui. E assim ela vai poder crescer, assim vai poder desenvolver, vai poder dar fruto, né? O fruto aqui, no caso, que ele está colocando aqui é de salvação, né? Então, o exemplo talvez seja esse, né? De uma terra que precisa ser trabalhada. Então, olhando para nós, pecadores, com várias falhas e dificuldades, somos essa terra que precisa ser trabalhada. E aí precisamos nos permitir ser trabalhados, e lembrando que o contexto é provação, é sofrimento, né? Então essas coisas elas vão vir mesmo, e nós temos que fazer de tudo para que possamos chegar a esse entendimento, como por exemplo Paulo. Amém? Aí partindo para o verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, se enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém? Nessa questão eu coloquei aqui ainda que nós temos que nos dedicar como quem cultiva a terra, né, para esse verso 21. Coloquei Romanos 1, 16 e coloquei Mateus 13, do 1 ao 23. Esse Mateus 13, do 1 ao 23, é exatamente essa parábola do semeador. Amém? Então, o que acontece? Ouvir a palavra de Deus e viver normalmente sem praticar é o mesmo que se esquecer de sua aparência. Quem ouve e não pratica engana a si mesmo. Então o que acontece aqui? Ele dá a ideia de que praticar a palavra de Deus, ele é o resultado de um novo nascimento. Essa é a ideia que ele vai trazer aqui. Então, uma vez que a gente não pratica a palavra de Deus, é como se nós não tivéssemos nascido de novo, né? Então nós precisamos ter essa luta de
para praticar a palavra de Deus. E aí ele vai finalizar aqui. Eu não vou falar dessa questão do espelho, porque eu já falei no domingo passado. Eu acho que eu falei já o que deveria ter sido dito. Eu não vou falar novamente. Mas a questão da alegria que ele coloca aí no finzinho do texto, no verso 25, ele coloca: não se esqueçam do que ouviu, mas praticando-o será feliz naquilo que fizer. Aí eu coloquei aqui as referências de Daniel, Daniel 1, Daniel 3, Daniel 6. Em Daniel 1 a gente tem logo quando o exílio vem para eles, para Israel. Eu não vou lembrar agora se é, nesse caso aqui é Reino do Norte, se é Reino do Sul. Mas aqui já é total, né? Porque você tinha... anteriormente você tinha o povo exilado, você já tinha um povo arrasado, mas ainda era um reino só, né? Porque o reino ele era dividido em dois. Mas aí quando vem aqui a Babilônia, então aí fecha, porque toma o outro reino. Eu só não lembro agora o do sul, né? Isso. Então o pastor está me ajudando aqui, que o reino do norte ele foi dominado primeiro e depois o reino do sul. Amém? Então, quando vem esse domínio do Reino do Sul, é esse momento que Daniel, seus amigos, todos são presos, são levados para a Babilônia. E aqui a gente tem uma destruição da cultura israelita na vida desses homens, e o exemplo está em Daniel aqui, né, em Daniel e seus amigos, porque a destruição está tanto lá, física, né, a destruição na cidade, a destruição nas casas deles, né, no templo, a destruição está ali. Mas não só isso, né, a intenção era destruir o ser israelita, né, o cidadão israelita, né? Então se muda o nome deles, colocando nomes de deuses, né, babilônicos, se traz conhecimento, né, babilônico, não pode se falar a língua, né, israelita, no caso, que nem, por exemplo, a gente aqui no Brasil, uma pessoa que vem de fora do país, ela não tem dificuldade nenhuma, né, se ela tiver com alguém que fala, sei lá, o inglês, então ela pode falar livremente, né? Ela veio lá dos Estados Unidos com a família dela, ela pode falar livremente em qualquer lugar o inglês. Aqui no Brasil não tem esse problema. Mas falando aqui no caso do exílio deles, eles como escravos, eles não podiam falar a língua deles. Eles tinham que falar a língua que falada pelo império. E aí não só nisso, né, na questão da cultura, na questão de tudo o que eles tinham que aprender a viver como um babilônico, né? Eles tinham que aprender a viver dessa forma. Então a intenção ali era mesmo destruir o cidadão israelita. E aí não só nisso, né, até a questão da alimentação aqui, porque você tem em Daniel 1 os manjares do rei e tudo mais, e dentro de tudo aquilo que foi oferecido, que era para eles comer, era uma dieta que era para eles se alimentarem mesmo, né? Porque a intenção era fazer com que eles se tornassem fortes, robustos, eles eram bonitos já, então pegar o melhor deles ali, né? Nesse sentido de beleza, de aparência, mas de conhecimento, de entendimento, e fazer com que eles pudessem servir diretamente, né? E o que acontece dentro disso, Daniel, ele não é que a intenção dele é não se servir daqueles alimentos, né? Tem alguns estudiosos aí que falam que por conta da questão também dos alimentos impuros, né? Então, um exemplo simples que pode entrar aí nessa questão, talvez a carne de porco, por exemplo. É um exemplo simples que pode entrar. Então, se não podia, a gente vai ter lá na lei, né, em Deuteronômio, Êxodo, a gente vai ter vários momentos ali da lei que ela vai se complementando em alguns momentos, falando sobre alguns tipos de alimentos que eles não podiam comer, né? E aí, o exemplo que eu estou usando no caso aqui é a carne de porco. Então, você imagina que, de repente, dentro daquela alimentação, pudesse ter a carne de porco ali. Então, o que acontece?
daquela forma, se alimentar daquilo, ele estaria se tornando impuro diante de Deus. Porque uma vez que tudo está sendo destruído ali, estão tentando destruir ele, né, como cidadão israelita, ele ainda consegue por dentro se manter puro diante de Deus, né? Ele consegue ainda honrar ao Senhor, né? Mesmo sendo o melhor, né? Mesmo sendo o melhor, o cara mais inteligente, o cara mais forte, o cara mais bonito, ele consegue de alguma maneira ainda procurar se manter diante de Deus. E essa provavelmente é a intenção de Daniel, se manter íntegro diante de Deus, mesmo estando naquela situação que para ele era muito adversa, né? E aí então, se alimentar, no caso, ele se tornaria impuro diante de Deus. E aí sim, haveria talvez uma ruptura aí no relacionamento dele com Deus, por ele se tornar impuro. E aí, no caso, ele, com sabedoria, né? Uma vez que também Tiago ele vai falando da sabedoria aqui, ele com sabedoria, ele vai se achegando ali nas pessoas com quem ele poderia conversar, tentar dialogar para mudar a alimentação dele. E Deus observa a intenção do seu coração, né? E observando a intenção do seu coração, a gente vai lendo o texto ali, a gente vê que Deus mesmo move o coração daquelas pessoas, né? Do chefe de cozinha, para que pudesse o Daniel comer só os legumes ali mesmo, tudo, e no final de tudo, dá certo, né? Eu coloquei aqui Daniel 1, coloquei Daniel 3. Daniel 3 é a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel 6 é a passagem de Daniel mesmo, agora na cova dos leões, né? Então, o que acontece? Você lembrando dos textos, eu só lembrei Daniel 1, mas eu acredito que é fácil para os irmãos lembrar Daniel 3 e Daniel 6. E aí você, com esses textos na memória agora, você pensa o grau de dificuldade que foi para esses 3 homens não se dobrarem diante da estátua de Nabucodonosor, com a possibilidade de eles morrerem queimados. Você imagina a dificuldade que foi para Daniel? Assim, eu imagino que não teve nenhuma dificuldade em ele ir e fazer o que ele fez, que foi... Porque a Bíblia vai relatar que ele normalmente ia para o seu quarto e orava 3 vezes ao dia, e ele orava em direção a Jerusalém, né? Uma vez que a gente tem aquele texto mesmo, falando de orar em direção a Jerusalém, até por ser, para eles, no caso, a nação santa, né, pura diante de Deus, tal. E aí ele fazia isso, né? Ele orava tudo. Então eu não acredito que houve essa dificuldade dele de fazer aquilo para Deus nesse momento, mas houve sim a dificuldade dele enfrentar toda aquela situação que foi armada para ele. E aí também retornando ao capítulo 1, essa dificuldade de... Aliás, a dificuldade deles é estar ali, porque eles são escravos. Então você imagina, diante de todas essas circunstâncias que estão acontecendo com eles, partindo do fato de que eles são escravos, eles não se dobrarem a essas situações que poderiam interromper ou, de alguma maneira, trazer um bloqueio no relacionamento deles com Deus. Eles não queriam interromper isso de maneira nenhuma. E aí, mesmo passando por todas essas dificuldades, indo para a fornalha ou indo para a cova dos leões, eles vão cair aqui no que Tiago vai dizer. Verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, ou seja, não idolatra outros deuses, né, no caso, não se contamina, mas permanece puro, íntegro diante de Deus. Esse cara que procura praticar a lei, o que acontece com ele? Não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, eu não estou aqui dizendo que... pegando o exemplo de Daniel, se eu ou você, ou qualquer um de nós aqui, fôssemos jogados na cova dos leões, que os leões não nos comeriam. Até porque depois disso, antes disso e depois disso, muitos foram mortos por conta do Evangelho, por conta de Deus, por conta de servir a Deus.
Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas eu estou usando esses homens como exemplo para mostrar que essa postura deles, essa prática daquilo que eles já sabiam, daquilo que eles tinham aprendido, essa prática deles levou eles a serem felizes. Porque se você for pegar o fim de cada texto desses que eu acabei de citar, eles sempre são recompensados. Esse de Daniel 6, no caso, ele já era um dos eram três que eram chefes de pessoas que cuidavam das cidades. E essas pessoas, elas tinham que vir, eu não lembro o nome, os sátrapas, isso aí. Essas pessoas, elas tinham que vir trazer um relatório de tudo que acontecia para esses três, que eram o chefe deles. E um desses três já era Daniel. E o que acontece? Depois da situação toda do rei ter ordenado a questão de não poder orar, não poder adorar outro Deus durante 30 dias, né? E aí Daniel acabar caindo nessa cilada por não se curvar perante essa situação. Depois disso, Daniel ele ainda se torna, vou dizer, o segundo homem. Aí, porque você tem então o imperador, você vai ter o rei ali na Babilônia, mas aí depois, logo depois do rei vem Daniel, como se fosse aí um governador, assim como foi José, né? Então você vê que ele teve uma recompensa nisso, e ainda o rei ele vai falar assim que o Deus de Daniel ele tinha que ser adorado em todo o império. Agora você imagina um cara que era escravo, que ele entrou ali como escravo, chegar a esse ponto de ser um governador no lugar onde ele entrou como escravo, e ainda fazer com que o Deus dele seja reconhecido e glorificado. Mas foi no meio do sofrimento, foi no meio das dificuldades, foi no meio da dor, né? Ele conseguiu permanecer firme de forma que o nome de Deus foi honrado e glorificado, né? E esse é o objetivo. E aí, partindo já para o fim do texto, o verso 26 e o verso 27. O verso 26, ele vai retornar aí na questão da língua, né? Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Aqui é como se ele falasse assim, você quer fazer um teste para sua religião, tipo assim, você se acha cristão, né? Tipo, é o que ele vai falar aqui, em outras palavras, né? Se alguém se considera religioso, tipo, você se acha o crentão mesmo, crente mesmo, cristão mesmo, então o teste é esse aqui, Se você se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. E sua religião não tem valor algum, né? Aí, a pergunta é essa: como é a nossa reação? O que nós temos permitido a nossa língua falar, né, no caso? O que nós temos falado na hora das adversidades, né? Eu coloquei algumas perguntas aqui, na hora da ira, alguns exemplos, né? Na hora da ira, na hora de precisar reagir às situações, na hora dos impulsos, quando nós somos provocados, quando estamos em meio aos descrentes, né? Porque às vezes tem pessoas que são influenciadas por estar no meio de descrentes e aí acabam se portando da mesma forma. E aí, óbvio, na hora do sofrimento também, como que tem sido as palavras que nós temos colocado? O que nós temos permitido sair? Porque uma coisa é fato. A Bíblia, eu coloquei aqui Mateus 12, do 33 ao 37, e coloquei Marcos 12, do 28 ao 34. Aqui como exemplo. Mas a gente não vai ler esses textos porque a gente já está bem em cima da hora de novo. E aí eu só vou citar mesmo essa questão do coração, né? Porque a palavra ela vai dizer assim que a boca fala do que está cheio o coração. Se eu não me engano é o texto de Mateus 12 que eu coloquei aí. Eu vou só aqui para lembrar certinho o que é o texto, porque Mateus 12, do 33 ao 37, é esse mesmo. No verso
Vamos ler aqui no verso 30. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados. É do verso 33, né? Deixa eu ver. Considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Até aqui. Esse texto aqui, ele é aquele texto que Jesus expulsa um demônio, e aí os fariseus eles vêm e eles dizem que Jesus ele está fazendo isso pelos próprios demônios, por ser os chefes deles. E aí é o texto já conhecido de todos nós, né? E Jesus aqui ele começa a trazer uma exortação bem pesada mesmo para esses homens. E aí depois ele vai dizer isso, né? Falando dele mesmo, né? No caso. Porque como que ele poderia fazer alguma coisa boa? Como que ele poderia expulsar um demônio se ele está com os demônios, né? Então não tem como ter atitudes boas, não tem como fazer coisas boas, falar coisas boas, se não tem uma procedência boa, se não tem um coração bom para isso, entendeu? E aí ele fala que toda árvore boa vai dar fruto bom, toda árvore ruim vai dar um fruto ruim. Então mais ou menos, é só esse exemplo aqui que eu queria pegar. Deixa eu voltar aqui para o Tiago. Só por conta desse verso 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, assim, esse é como se fosse o teste que eu estou falando. Você observar as suas atitudes, você observar aquilo que você fala, vai denunciar a sua religião, vai denunciar se você é cristão ou não. E aí o verso 27, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo. Aí é o outro texto que eu coloquei, Marcos 12, do 28 ao 34. Aqui em Marcos 12, do 28 ao 34, é aquela passagem que Jesus está debatendo com os fariseus ainda, e um deles, né, um dos mestres da lei, no caso, ele questiona a Jesus sobre o principal mandamento, e aí Jesus responde para ele que o importante é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E eu coloquei essa referência aqui no caso, porque esse verso 27 aqui, Tiago ele vai resumir que a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. É o que Tiago está falando aqui. Porque ele vai falar do amor ao próximo, do cuidado ao próximo, de se importar com as outras pessoas, né? Isso é a verdadeira religião. E ele também vai colocar que não se corromper pelo mundo. Ou seja, não se corromper é fazer como Daniel. É se manter íntegro, se manter puro, se manter somente do Senhor, somente de Deus. Então você ama a Deus sobre todas as coisas e você ama o seu próximo como a si mesmo. E aí você tem uma religião que Deus aceita como pura e imaculada. Amém? Então, acabou ficando meio que um pouco corrido também, mas foi isso que esteve no meu coração, que passou pela minha mente, que eu acredito que foi Deus mesmo quem conduziu para que eu pudesse estar ministrando, e na intenção era passar tudo no domingo, mas acabou ficando para hoje também, e Deus sabe o porquê disso, lógico, o porquê que acabou ficando também para hoje. Com certeza as nossas vidas elas são abençoadas por ser a palavra de Deus. E eu quero fechar, os irmãos não precisam abrir se não quiser, com Hebreus 12 mais uma vez. Eu vou ler do 1 ao 4,
Diz assim, ó, portanto também vós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Até aqui tá bom. Essa nuvem de testemunhas, ele vem do capítulo 11, então são esses heróis aí, esses homens de fé, são essa nuvem de testemunha. Então, depois que ele citou todos esses homens, deu todo esse exemplo de fé deles, aí ele fala agora que vocês estão rodeados por essa tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E aqui ele vai trazer Jesus como exemplo, porque o fato é que não é fácil fazer isso. Não é fácil perseverar. Não é fácil correr essa corrida que foi proposta para cada um de nós. Não é fácil ser cristão, irmão. Não é fácil ser crente. Não é. Sabe por quê? Porque nós temos que lutar. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente fica com esse negócio de que precisamos lutar. E chega um determinado momento, e eu acredito que esse momento, eu estou falando de mim, ele chegou. De que não é lutar simplesmente, mas é vencer. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica muito com esse negócio de que eu tenho que lutar contra mim mesmo, eu tenho que lutar contra essa falha de caráter, eu tenho que lutar contra o palavrão que eu estou falando, eu tenho que lutar contra o ser agressivo com a minha família, eu tenho que lutar contra o mau exemplo que eu dou para as pessoas que sabem que eu sou cristão, eu tenho que lutar contra todas essas coisas. E às vezes nós ficamos só nisso, mas a verdade é que nós já temos capacidade, nós já temos potencial para ser vencedor em tudo isso. Esse aqui é o fato. Por que nós temos essa capacidade e o potencial? Ele não flui de nós, mas isso vem de Deus, é o Espírito Santo que está em nós. Né? Esse é o fato. Nós temos isso, nós temos a palavra de Deus que nos orienta, nós temos o Espírito Santo nos trazendo essa força, essa condição para que nós possamos fazer. E sabe o que acontece? Às vezes a gente fica com essa desculpa de que é uma luta. Mas é uma luta que nós temos que vencer, porque já foi vencida. Já foi vencida. Eu sei que nós temos dificuldade com o nosso caráter, irmãos. Eu sei disso. Eu não estou aqui para negar isso. Não é esse o ponto. O ponto é que às vezes a gente usa essa questão de lutar como desculpa. É uma luta. Amanhã a gente tenta de novo. A gente precisa ter prática da palavra, a gente precisa ter posicionamento. E aí ele vai colocar aqui, e mais uma vez, eu não estou falando que isso seja fácil. A coisa mais difícil nesse mundo aqui é ser cristão. A coisa mais difícil nesse mundo é ser crente. Se você optou por ser cristão, por ser crente, é a maior luta da sua vida. É a maior luta da sua vida. É essa. Amém? E só que ele vai colocar aqui como um parâmetro, ele coloca que ele é o autor e consumador da fé. Né? Ele está falando de corrida, então você imagina que ele é o autor. Então ele está com você no início da corrida. Mas ele também é o consumador. Ele está com você até o final da corrida. É Ele quem te ajuda a correr. Amém? E ele coloca Jesus ainda... Eu lembrei agora, né, vamos tesourar esse momento mais sério. Eu lembrei daquele filme As Branquelas, né? Quando eu estava lendo isso daqui. Por que eu lembrei das Branquelas? Porque, eu não sei se... lembra, são dois policiais, né? E eles se disfarçam de mulher, né, tal. E um deles, ele está tentando ficar com uma jornalista, se eu não me engano, e tal.
E aí ele leva essa jornalista para casa do pai do Cris, né? Que o cara lá é o pai do Cris, né? Não tem como não ser o pai do Cris. E aí, beleza, leva lá para casa do pai do Cris. Só que o que acontece? Quando ele entra com a menina lá, dizendo que a casa é dele, que tudo é dele e tal, a menina ela se depara com a foto do pai do Cris lá. É o Július, né? Se depara com o Július na parede. Aí ele fala um negócio que não é a verdade dele, mas é a verdade de muitas pessoas. Ele fala assim, não, esse é o meu treinador. Eu coloquei ele aí para me inspirar. E aí, isso acontece com muitas pessoas. Uma outra coisa que aconteceu também, 2 judocas brasileiros, eu não lembro o nome deles, mas eles competiam, né, um contra o outro, para ver quem era melhor, no sentido de não só uma disputa deles, mas era uma disputa para representar o Brasil. E o que acontece? Obviamente, um se tornou melhor do que o outro, né? Mas o outro que não conseguia vencer, isso é fato, aconteceu de verdade. Eu vi isso num dia que eu fui assistir uma luta do UFC, e aí as preliminares estava passando lá esse documentário, né? Esse que não conseguia vencer, ele de fato, ele pegou uma foto do oponente dele que sempre o vencia, colocou na parede dele, e ele falava, toda vez que ele percebia estar fraco, ou quando ele percebia que ele não queria, que estava com preguiça, ele olhava para a foto do oponente dele e falava assim, enquanto eu estou aqui deitado, ele está treinando. Então, isso motivava ele a se levantar e a lutar. Vamos ler o texto de novo? Hebreus 12. Pegando o finzinho do 1 aí, ó. A corrida que nos é proposta. Entrando no 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele está conosco do início ao fim dessa corrida. Ele, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Isso já é de grande exemplo para nós. Mas vai para o 3, ó. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, pega uma foto de Jesus, coloca lá, e toda vez que você pensar em desanimar, toda vez que você pensar em cansar, você olha para ele, e aí você vai se sentir encorajado. Ele vai falar, ó, pensem bem naquele que suportou tal oposição contra si mesmo, para que vocês não cansem e não desanimem. Então o que ele está falando aqui é o seguinte, corra sabendo que Jesus está com você do início ao fim, e corra olhando para ele, porque se você olhar para qualquer outra coisa, já era. Você não vai chegar. Você não vai passar aquela fita, né, no fim da maratona. Você precisa passar por ela. Amém? Eu vou encerrar porque é 21h36. Eu acho que com esse complemento, talvez se fique dê para entender mais o tema que eu coloquei, tempo de se autoexaminar. Amém? Aí eu vou fazer aqui uma oração. Você quer falar alguma coisa? Eu vou fazer uma oração para encerrar a pregação por todos nós. Amém? Para que a gente consiga mesmo vencer nessa corrida. E já vou orar também pelos aniversariantes, orar pelos pedidos de oração que nós temos. E já vou encerrar o culto. Tudo num tiro só, amém? Vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por estarmos aqui mais uma vez diante da sua palavra, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que, mais uma vez, né, que a tua palavra, Senhor, tenha o seu efeito. Ó Deus, que a tua palavra, ela nunca volta vazia, Senhor, esse é o fato. Mas eu te peço, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa romper, ó Deus, as barreiras, ó Deus, e dificuldades de cada irmão, ó Deus, que está em casa e os que estão aqui também, Senhor.
assim como na minha vida, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, possa crescer em nós, e nós possamos, ó Deus, nos limpar, ó Deus, de toda a imundícia, na verdade, Senhor, que possa ter em nosso terreno, que somos nós mesmos, Senhor, e possamos, ó Deus, ter essa palavra, Senhor, que já foi implantada em nós, ó Deus, nos livrando, ó Deus, nos libertando, ó Deus, nos restaurando, nos curando, Senhor. Em nome de Jesus, nos salvando a nossa casa, salvando os nossos amigos, Senhor. Eu me lembro agora também do texto de Hebreus, quando vai falar que sem santidade ninguém verá a Deus. E a verdade é, Deus, que muitas das vezes a gente pensa só em nós, que nós sem santidade não te veremos. Mas a verdade é, Deus, que nós sem santidade também impedimos as outras pessoas de te verem, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a compreender, ó Deus, essas coisas, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, no final do texto ele vai falar que, na realidade, a religião que o Senhor aceita como pura, como santa, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas, sem se corromper, e amar ao próximo como a si mesmo. Então que nós possamos fazer isso, ó Deus, buscar essa santidade, a prática da palavra, Senhor, a fim de que possamos, ó Deus, te amar, ó Deus, viver em gratidão ao Senhor, ó Deus, viver de forma, Senhor, que as pessoas olhem para nós e possam encontrar o Senhor, contemplar o Senhor, ó Deus, possam ver em nós santidade, Senhor. A verdade é, ó Deus, como eu disse no domingo passado, que nós temos uma missão aqui na terra, Senhor. Nós não estamos aqui de graça, Senhor. As pessoas estão vindo, estão indo, Senhor. Quantos, ó Deus, mais novos que eu já morreram, Senhor? Mais novos que eu, quantas pessoas de 20 anos, de 17 anos, quantos recém-nascidos, ó Deus, que nascem, ó Deus, e daqui a pouco já estão mortos, Senhor, mas eu estou aqui, ó Deus, com os meus 30 anos, ó Deus, pensando em viver muito mais anos, Senhor. Estou aqui, Senhor, tem pessoas que morreram hoje, Senhor. Muitas pessoas morreram hoje, mas eu estou aqui, ó Deus. Há um propósito para isso, ó Deus. O propósito é praticar a Tua palavra, a fim de que o Seu nome seja honrado e glorificado por nós, em primeiro lugar, ó Deus, em amor e em gratidão, mas também, ó Deus, fazendo com que isso gere nas outras pessoas, ó Deus, esse amor, essa gratidão, para que o Evangelho que nos alcançou também alcance os outros, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos mesmo, ó Deus, como nós iniciamos isso no domingo, ó Deus, continuar a nos examinar, ó Deus, em nome de Jesus, examinar as nossas atitudes, ó Deus, aquilo que falamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e santificar, permitir, ó Deus, essa santificação acontecer em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, te agradeço ainda, Deus, também pela vida do Mateus, ó Deus, e pela Tamires, ó Deus, que completaram mais um ano de vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, Tu podes fazer, ó Deus, tudo aquilo que ninguém pode fazer, ó Deus. O Senhor pode dar presentes, Senhor, que ninguém mais pode dar, ó Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, derrama mesmo, Senhor, da Tua porção sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam viver, ó Deus, um ano, ó Deus, maravilhoso, ó Deus, esse ano que se inicia para eles, ó Deus, esse novo ciclo na vida deles, ó Deus, que seja, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, maravilhoso, ó Deus, que seja abençoado, Senhor, que seja um ano, ó Deus, de se adequar, ó Deus, àquilo que nós estamos, ó Deus, lendo aqui, ó Deus, em Tiago 1, ó Deus. Eu sei que essa palavra é para todos nós, ó Deus, mas uma vez que eu estou orando pelos dois especificamente, ó Deus, eu te peço, Senhor, traz mesmo, Senhor, um coração perseverante, ó Deus, vem trazendo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, acrescentando na fé deles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, aí, maturidade, Senhor, em nome de Jesus, virtudes cristãs como a sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam, Deus, se sair bem, ó Deus, em todas as áreas da vida, Senhor, seja nos estudos, ó Deus, seja, Senhor, com a família, Senhor, com o namoro, Senhor, seja com o filho, ó Deus, como é o caso da Tamires, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, com os amigos, em todas as áreas, ó Deus, dentro da igreja, ó Deus, principalmente, ó Deus, na vida contigo, na vida cristã, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que em tudo na vida deles eles possam, ó Deus, ser abençoados, ó Deus, e ainda, Deus, que de repente
repente, ó Deus, alguma adversidade possa vir, ó Deus, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, ser a Tua palavra, Senhor, viva, Senhor, nesse mundo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que em tudo eles possam ser abençoados, Senhor, eu te peço ainda também, ó Deus, pela vida da Eliane, ó Deus, pela Dona Helena, pelo Ricardo, pelo Mário Gomes, pelo Martinelli, a pastora Nancy, também, ó Deus, a Janaína, a Camila e a Raquel, Senhor. Senhor, eu não sei exatamente o que cada um, ó Deus, tem vivido, Senhor, mas eu tenho aqui, Senhor, algumas coisas, ó Deus, que algum deles tem vivido, e eu não sei exatamente qual deles, Senhor, mas, ó Deus, alguns, ó Deus, com problemas psicológicos, outros com câncer, Senhor, outros com Alzheimer, Senhor, outros com hérnia no esôfago, Jesus. Outros, ó Deus, com glaucoma. Pai, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em primeiro lugar, ó Deus, a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, na vida deles. Nós acabamos de ver aqui, ó Deus, que o Senhor está no início da corrida e o Senhor está conosco durante toda ela, e na chegada o Senhor também está conosco. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, não que faça isso com eles, porque isso o Senhor já faz, ó Deus, isso é um fato, Senhor, é um fato, Pai, o Senhor está com eles nessa corrida, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, vem trazendo, Senhor, esse discernimento, vem trazendo essa percepção, Senhor, em nome de Jesus, que eles consigam, ó Deus, pelo quebrantar do coração deles, ó Deus, pela Tua misericórdia derramada na vida deles, ó Deus, conseguir, ó Deus, olhar para Ti, Senhor, e não olhar para as circunstâncias, não olhar para as coisas, Senhor, não é ignorar o fato, Deus, não é ignorar as coisas que estão acontecendo, ó Deus, mas é manter os olhos no Salvador, naquele que pode fazer alguma coisa, naquele que já fez, que já trouxe vida, que já trouxe salvação. E nós te agradecemos por isso, ó Deus, que o Senhor fez, ó Deus, por eles, mas não só por eles, por todos nós, ó Pai, por todos aqueles que passam por qualquer dificuldade que seja nesse momento, ó Deus, da saúde, ó Deus, financeira, Senhor, com emprego, com família, Senhor, de repente, ó Deus, uma separação, de repente é o filho, Deus, que está se perdendo, Deus, que não quer te servir, que não quer te adorar, ou o marido, ou um primo, ó Deus, ou alguém que não quer se entregar, que não quer te receber, ó Deus, ou um conflito, ó Deus, no trabalho, ó Deus, seja o que for, ó Deus, a situação, ó Deus, ou no caso aqui também, ó Deus, como a família do Adilson, ó Deus, que está de luto, Senhor, seja qual for a situação, Pai, o Senhor está conosco do início ao fim, Pai, que isso seja visto por todos nós, que as escamas, ó Deus, que caíram naquele dia nos olhos de Paulo, Senhor, venha cair dos nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos contemplar ao Senhor a Tua glória, Senhor, o Teu poder, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, te peço, Senhor, não só isso, Deus, te peço também, Senhor, traz cura, Senhor, traz libertação, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, traz renovo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, derrama sua misericórdia, Deus, para que aquele que se sente desanimado, Senhor, possa, Senhor, em nome de Jesus, ter ânimo, Senhor, para caminhar, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para correr, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que esse Teu poder, ó Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como foi o caso de Paulo, que nós mencionamos aqui hoje também, possa, Senhor, em nome de Jesus, ser visto na vida de cada irmão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu não estou dizendo, ó Deus, que nós ficaremos com os problemas que temos, ó Deus, como no caso de Paulo, Senhor, porque no caso de Paulo tinha algo muito específico acontecendo com ele, Senhor, mas ainda que, ó Deus, seja esse o caso na vida de alguém aqui, ó Deus, ainda que por um instante, ó Deus, como é o caso nesse momento, Deus, eu quero te pedir, Senhor, nos faz entender que o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Nós não podemos, nós não conseguimos, ó Deus, não há força em nós, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, te peço, Senhor, traz consolo ainda para a família do Adilson, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, te peço, Senhor, traz salvação, Senhor, para aqueles, ó Deus, que ainda, Senhor, estão perdidos, Pai, em nome de Jesus, mesmo no meio do luto, Senhor, em nome de Jesus, que esses possam encontrar o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que essa tristeza, Senhor, que agora, Senhor, está com eles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e que hoje eles vivem, ó Deus, possa se tornar, ó Deus, em alegria de salvação, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, possa se tornar em gozo, Senhor, de estar na Sua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus.
Te agradeço também, Pai, por esse culto, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por mais uma vez nós estarmos aqui, ó Deus, por o Senhor nos permitir, nos dar essa honra, Senhor, de podermos estar na Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez eu te clamo, Senhor, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a entender, ó Deus, que nós temos que ser praticantes e não só ouvintes, Senhor. Em nome de Jesus, dessa palavra, Senhor, que o Senhor nos permitiu termos em mão, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, te honrar e te glorificar com o nosso viver, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, te peço, Senhor, abençoa a noite de cada irmão. Em nome de Jesus, ó Deus, os que estão aqui, ó Deus, que vão para casa, Senhor, te peço, protege, Senhor, conduz, ó Deus, leva, Senhor, debaixo mesmo, Senhor, das tuas asas, Senhor, em nome de Jesus, aos seus lares, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a todos, ó Deus, que já estão em casa também, ó Deus, que participaram, ó Deus, pela live do culto, Senhor, eu te peço a todos nós, ó Deus, uma noite maravilhosa, Senhor, de sono reparador, ó Deus, de sonhos maravilhosos, proféticos, ó Deus, de sonhos, ó Deus, onde nós possamos, ó Deus, ver a tua glória, Senhor, se manifestar em nossas vidas, ó Deus, assim como Salomão, ó Deus, num sonho, ó Deus, viu o Senhor, ó Pai, dando a oportunidade que ele fizesse um pedido a Ti, ó Deus, que, ó Deus, isso possa acontecer com as nossas noites também, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ter noites, ó Deus, proféticas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que, ó Deus, as pessoas, ó Deus, a quem o Senhor tem reservado um sono reparador, ó Deus, um sono, ó Deus, um descanso, ó Deus, até amanhã, ó Deus, que isso aconteça, Senhor, eu te peço, Deus, as pessoas que o Senhor tem reservado uma noite de oração, Senhor, eu te peço, desperta, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, esse restante de semana ainda, Senhor, em nome de Jesus, que possamos viver, ó Deus, a vitória, Senhor, que é, ó Deus, praticar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver, ó Deus, em nome de Jesus, a vitória que é, Senhor, estar no centro da Sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, ainda que seja difícil, ó Deus, para nós, ó Deus, que nós possamos viver essas coisas, ó Deus, te peço, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, os lares, Senhor, em nome de Jesus, traz prosperidade, Senhor, aos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que nós vivemos, Senhor, num momento de crise, Senhor, tanto em todas as áreas, ó Deus, essa é a realidade, Deus, mas eu sei, ó Deus, que o fato é que o Senhor não está em crise, ó Deus, e o fato é, ó Deus, que aquele que o Senhor quiser que não esteja em crise, Senhor, também não estará. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos concede as Tuas bênçãos, Senhor, todas essas que estão reservadas para nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que os céus se abram sobre os Teus filhos, ó Deus, que caia chuva de bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, e que possa nos encher, e que nós possamos, ó Deus, fluir, ó Deus, que nós possamos transbordar, ó Deus, para todos os outros também, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor. E, ó Deus, que as Tuas bênçãos, Senhor, que o amor de Jesus, que o consolo do Espírito possa estar em nossos corações, em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, não só hoje, ó Deus, mas todos os dias, ó Deus, aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. É isso.